Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais uma conversa, mais um debate aqui do História da Quarentena, desta penúltima semana de projeto, que, assim como na semana passada, está discutindo a temática da ditadura, e hoje uma mesa muito especial em que a gente conversa sobre as políticas de memória, as políticas de reparação em relação aos crimes cometidos pela ditadura no Brasil. E para essa conversa, a gente tem hoje como convidada a Glenda Gatti e a Maria Cecília Oliveira Adão, que tem uma trajetória não só de pesquisa, mas também de atuação em várias dessas instituições que conformam essas políticas de memória. E eu vou apresentar rapidinho a História em Quarentena e depois depois eu apresento um pouco melhor as nossas convidadas e aí passo a palavra direto para a gente começar a conversa. O História em Quarentena, para quem está chegando agora, é um projeto que nasceu nesse contexto de necessidade do isolamento social. A gente está já na 19ª semana e, ao longo desse tempo, discutiu uma série de temas diferentes, a partir não só da presença de historiadores e historiadoras, mas também de outros, enfim, pessoas que atuam em outras áreas das ciências humanas, das ciências sociais, e, enfim, militantes, e acho que conseguimos reunir ao longo desse tempo um material bem legal e bem diverso, que está todo no nosso canal do YouTube e no nosso site, para quem quiser ver as semanas anteriores. Passando logo para a nossa conversa de hoje, eu vou apresentar nossas convidadas, como eu falei, e depois a gente começa o papo. A Carla Osmo, ela é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, trabalhou na Comissão de Anistia, foi coordenadora de reparação psíquica e pesquisa na Comissão de Anistia, trabalhou também como pesquisadora sênior na Comissão Nacional da Verdade. A Glenda, ela é graduada em História, tem um mestrado em História também. No mestrado, ela estudou a Comissão de Anistia e também trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão da Verdade de Petrópolis e também na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E a Maria Cecília, ela é graduada, mestre e doutora em História pela Unesp, atuou como pesquisadora sênior na Comissão Nacional da Verdade e também na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, por essa breve apresentação, acho que fica evidente que tem 3 órgãos que, enfim, vocês, de alguma maneira, trabalharam ou pesquisaram, que são os órgãos centrais, né, nesse processo de construção de políticas de memória e reparação no Brasil, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, de 95, a Comissão de Anistia do início dos anos 2000 e a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012. E acho que nossa conversa um pouco vai tentar abarcar um pouco a história, os desafios, os limites desses 3 órgãos, enfim, outros temas correspondentes também. Então, para começar logo, eu queria... A gente vai começar pelo último deles, que é a Comissão Nacional da Verdade, o mais recente, e queria, então, na verdade, passar a palavra para a Carla, pedindo para você contar um pouco para a gente o contexto de criação da Comissão Nacional da Verdade, as discussões que estavam em pauta naquele momento, o que a Comissão Nacional da Verdade tinha como atribuição e o que ela fez no seu trabalho. Boa tarde. Queria agradecer o convite ao Lucas. Para mim é um grande prazer, parabenizar pela iniciativa também desse projeto. É um grande prazer poder participar. É um debate sobre um tema que, para mim, é tão caro. Estou muito feliz também de encontrar aqui e debater com a Cecília e a Glenda, que trabalharam comigo na Comissão Nacional da Verdade e depois se tornaram grandes amigas, né? Bom, a CNV, ela foi prevista numa lei de 2011 e foi instituída em 2012, quase 30 anos depois do fim da ditadura no Brasil. Então, isso já é uma coisa diferente do que aconteceu em outros países na América Latina, que tiveram comissões da verdade muito mais cedo. Ela foi uma decorrência de um longo processo de luta por respostas por parte de familiares de mortos desaparecidos políticos, de ex-presos políticos principalmente, que não apenas pressionaram o Estado para que adotasse respostas, mas também conduziram
eles próprios, essas pessoas mesmas, investigações, reunindo já um grande conjunto de informações, de documentos, do qual a CNV partiria, né, teria que partir. Além disso, né, uma das frentes desse movimento, que a gente chama de Movimento por Memória, Verdade e Justiça, foi a internacionalização, levar para o sistema interamericano de direitos humanos, do caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia. Né, esse processo internacional, ele teve um papel importante em pressionar o Estado brasileiro pela criação de uma Comissão Nacional da Verdade, né. O projeto de criação da CNV, ele foi debatido na Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2008, que deu origem ao PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, mas a proposta da sociedade civil, apresentada ali na Conferência Nacional de Direitos Humanos, era de que fosse criada uma Comissão Nacional da Verdade e de Justiça, né? Mas a palavra justiça, ela foi retirada do PNDH. E essa questão sobre qual o papel que a CNV teria em relação à busca de justiça, ela foi, desde o princípio, uma das questões centrais, né, um dos debates e uma das tensões centrais na criação e na condução das atividades da CNV. Era debatido se a CNV, ou existiam diferentes posições sobre qual deveria, na sociedade, né, sobre qual deveria ser o papel da CNV, no processo de justiça de transição brasileiro, se seria concluir esse processo, né, encerrar esse processo, ou se deveria ser uma etapa a mais, né, contribuindo para novos futuros avanços, principalmente nesse campo da justiça. No fim, a lei que criou a CNV, ela não tratou dessa questão, ela não solucionou o problema do papel da CNV frente ao objetivo de buscar a justiça, né. Ela foi expressa em dizer que a CNV deveria nomear as autorias, né, ou seja, identificar os autores das violações de direitos humanos, mas não qual seria o papel da comissão em relação ao bloqueio aos processos penais, né, que o judiciário não aceitava e continuou não aceitando invocando a lei de anistia. A lei que criou a CNV, ela sofreu várias críticas vindas de vários lados, né? O movimento Memória, Verdade e Justiça criticava pelas suas limitações, mas também grupos ligados às Forças Armadas viam a CNV como uma afronta às Forças Armadas, né? E havia ainda outras discussões, por exemplo, se a CNV... como que a CNV deveria conduzir as suas atividades, se deveria ser um processo aberto, participativo, né, com a participação da sociedade, como foi em outros lugares, ou se deveriam ser desenvolvidas investigações de formas mais reservadas, nos moldes de investigações forenses, de processos judiciais. Também, no início, houve um debate que apareceu ali, com algumas pessoas dizendo que a CNV deveria investigar os dois lados, né, dizendo que a CNV deveria investigar também as ações dos grupos armados de oposição à ditadura, mas essa questão foi solucionada desde logo, né, por uma resolução da comissão, que disse que caberia à comissão investigar só as violações de direitos humanos, ou seja, os atos praticados pelos agentes de Estado ou com apoio dos agentes de Estado, né? E é importante destacar que todas essas questões, todos esses debates, eles não eram solucionados às cegas, né? Havia parâmetros para solucionar eles, né? Além dos termos da própria lei que criou a CNV, que deveria ser seguida, o direito internacional dos direitos humanos já tinha um desenvolvimento bastante relevante, né, especialmente a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, afirmando com determinadas diretrizes, né, ou com as diretrizes relacionadas às obrigações internacionais do Estado, que contribuíam para solucionar essas questões, né? Notadamente, a jurisprudência da Corte Interamericana, ela é expressa, né, ao dizer que as comissões da verdade não servem para substituir os processos penais. Além disso, a jurisprudência da Corte Interamericana também é bastante enfática no que diz respeito às obrigações dos estados de investigar e esclarecer os desaparecimentos forçados, né?
Vou passar a palavra para a Glenda, pedindo para você comentar um pouco para a gente sobre a comissão de anistia. Oi, gente. Antes de mais nada, obrigada também, Lucas, pela oportunidade. Muito bom estar podendo conversar, inclusive, com as meninas também, né, que, enfim, na trajetória vão ter essas oportunidades de troca de novo. Bom, a comissão de anistia ela é criada em 2002, visando atender o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê, que basicamente vai regulamentar algumas questões que ficaram abertas com a Lei de Anistia de 79, que eu vou tratar depois, mas que basicamente a Comissão de Anistia ela tem como função conceder reparação para atingidos por perseguição política entre 46 e 88, que seria pegar, né, atender as vítimas da ditadura do Estado Novo, né, posterior, e no caso da ditadura militar brasileira. O que acontece? A Comissão de Anistia ela já é criada, ela prevê a concessão do atestado de anistiado político, indenizações unitárias e mensais, e ela parte de um debate bem complexo na sociedade brasileira e que dentro da lei, na letra da lei, ela acaba ficando complexa também por causa disso. Primeiro porque você vê que a reparação, né, a concepção de reparação que vai envolver a lei, ela, ao mesmo tempo em que vê essa anistia política concedida, ela também vai detalhando uma série de reparações de cunho trabalhista, então ela vai prever retorno ao trabalho inicialmente, né, retorno ao trabalho de pessoas atingidas pela perseguição política, o reconhecimento de diplomas de estudantes que tiveram que fazer os cursos no exterior, e daí por diante. E a concessão dessa reparação a vítimas de perseguição política, ela vai vir de um longo debate sobre o que significa anistia no Brasil, né, que vai partir desde a década de 70, e que envolve, eu acho que, boas partes das críticas e dilemas que envolveram a implantação das políticas da Comissão de Anistia. Porque no Brasil, essa pauta da anistia ela vai surgir pelo movimento feminino pela anistia, depois pelos comitês brasileiros de anistia na década de 70, e ela vai estar associada a uma luta pelas liberdades democráticas no Brasil. Então, ela vai ser, eu diria, a grande bandeira que vai ser levantada para pedir, na década de 70, o fim da ditadura, o retorno dos exilados, a libertação dos presos políticos. Então, ela é uma pauta muito cara a essa mobilização, a esse retorno da democracia. Só que em 79, quando vai ser aprovado, lançado um projeto, né, de anistia pelo governo Figueiredo, e que aprova uma concepção de anistia distinta ao que a sociedade civil estava levantando majoritariamente até então. Uma anistia parcial, que não libera todos os presos políticos dentro da sua concepção e que ainda deixa uma abertura para a interpretação, né, não necessariamente explícita, para que torturadores, agentes da repressão, sejam compreendidos quando convém como anistiados também, né, a partir do termo de perdoar crimes políticos e crimes conexos. E desde então, desde essa década de 70, eu diria que começa um embate sobre o significado da anistia, e que marca a trajetória da Comissão de Anistia até então, porque a gente costuma dizer que existem duas concepções de anistia que vão ser alvo de disputa, que é uma ideia da anistia como esquecimento e a ideia da anistia como enfrentamento desse passado. Então, o que acontece? Essa lei de 79, ao mesmo tempo que ela está pautada nessa ideia do esquecimento e entender os perseguidos políticos como alguém a ser perdoado, a partir do momento em que ela prevê, na própria lógica do esquecimento, ela prevê a restituição de empregos de funcionários públicos que foram demitidos. E isso abre uma situação, porque essa própria cria uma situação para a necessidade de regulamentar reparações em torno disso. E aí, quando os atos das disposições constitucionais transitórias, elas visam regulamentar, elas prevêem uma série de reparações para as pessoas que sofreram perseguição. E daí a necessidade de ser criada uma comissão destinada a conceder
essas reparações. Só que acontece, esse processo da implementação da lei, ela vai gradativamente ampliando os seus limites, porque, por exemplo, da própria lei de 79 para o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já tem uma mudança no tratamento, porque os anistiados deixam de ser compreendidos como alguém a ser perdoado e passam a ser compreendidos como alguém digno de um benefício, digno de reparação. Quando a Comissão de Anistia ela é criada, então, em 2002, ela é criada dentro desse conflito entre duas concepções de anistia que, né, estão em embate. E o que acontece? Eu diria que, desde a atuação da Comissão de Anistia, essas duas concepções elas vão entrar... vão estar aparecendo constantemente nas críticas e na forma como ela atua. O que é anistia no Brasil? Ela vai ser perdão ou reparação? O que significa reparar? Então, a gente vê que nos anos iniciais, as presidências da Comissão de Anistia vêm muito pela lógica da conciliação e que vão tratar, muitas vezes, a anistia que vai ser compreendida pela Comissão de Anistia vai ser como uma indenização, e o que faz com que ela receba uma série de críticas, tanto por valores, quanto por reproduzir desigualdade de classe, quanto por não ser uma reparação que dê conta do nível de violência e do que, de fato, você sofrer uma perseguição política, né? E, por outro lado, ela também está atrelada a essa lei de 79, que dá a entender que a anistia seria esquecimento. Então, essas indenizações, elas começam a ser muito criticadas pelos movimentos da sociedade civil, porque elas começam a ser tratadas como um cala-boca. Como você repara, você dá uma série de indenizações para os grupos sem haver abertura de arquivos, enquanto se nega que houve tortura, enquanto você não há investigações de fato sobre o que aconteceu. É uma forma de nos silenciar. Então, eu diria que esses são os principais dilemas que vão inventar a trajetória dessa comissão. Passo a palavra para Cecília, pedindo para você falar um pouco para a gente sobre a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Lucas, e também a oportunidade de estar com a Carla e com a Glenda. É sempre muito bom poder estar trabalhando essa troca, como disse a Glenda, né, anteriormente, e é bastante interessante a gente fazer essa discussão, porque quando a gente está tratando aqui sobre essa questão de reparação que a Glenda acabou de falar, né, e isso era uma das questões também que estavam presentes no contexto da criação da CMDP, né, Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Por quê? Só um minutinho, deixa eu só minimizar aqui a minha tela. A CMDP, ela foi criada sob a égide da Lei 9140/95, né, que foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, e o objetivo principal dessa lei era reconhecer as vítimas, né, de desaparecimento forçado, os mortos e desaparecidos da ditadura militar, né. E nesse contexto, na década de 90, eu vou retomar um pouquinho do que a Glenda falou, né, já parecia ser, naquele momento, que a sociedade brasileira estava madura o suficiente para discutir as questões relacionadas aos crimes da ditadura, né, as graves violações de direitos humanos que foram praticados na ditadura civil-militar. Nesse momento, na década de 90, havia, por exemplo, nas universidades, já um aumento na produção acadêmica sobre esse período, né, havia também uma produção memorialística que também já estava consolidada, né, então o tema já circulava na sociedade nesse momento, né, e desde 79, que havia por parte dos movimentos sociais, né, principalmente que a ação que a gente tem que destacar, que é a ação dos familiares, já havia desde 79 uma busca constante por parte desses familiares que foram se organizando em grupos e entidades, uma busca constante, principalmente por informações sobre seus mortos e desaparecidos,
né? Então, esse sempre foi o ponto central dessa busca, né? Então, de 79 até a metade da década de 90, esses movimentos foram se fortalecendo, foram ganhando espaço, né? E estabeleceram, principalmente na década de 90, uma interlocução bastante consistente com órgãos, né, federais, tanto com o executivo quanto com o legislativo, né? E isso é interessante porque culmina na criação de uma série de comissões que vão gestar essa lei, né, a 9140/95, que vai resultar na criação da CMDP. É interessante perceber, e por isso eu dei destaque inicialmente a essa ideia por esclarecimentos, né, por verdade e justiça, porque essa sempre foi a principal motivação, né? Então, quando a lei ela é criada, ela não atende plenamente os anseios da sociedade civil, ela não atende plenamente esses anseios dos familiares, porque desejava-se que a lei ela possibilitasse um esclarecimento sobre o que aconteceu, né? Que o Estado se comprometesse em relação não só à apuração das circunstâncias de morte e desaparecimento, como também sobre busca e localização, né? E a lei, ela instituiu que ficava como obrigação dos familiares comprovarem a participação do Estado na morte e desaparecimento de seus familiares, né? Quando o ônus da prova deveria ser invertido, né? Então, a CMDP, ela é criada como uma comissão que poderia viabilizar o cumprimento da lei, né? A lei reconhecia a existência de mortos e desaparecidos políticos por conta da ação do Estado, e a CMDP deveria ser a comissão que viabilizaria o cumprimento dessa lei, né? Então, a CMDP é criada com todas essas limitações, né? Há uma discussão por parte dos familiares em relação à mobilização, em relação a essas limitações. Cria-se, a partir da instituição da CMDP, um prazo de somente 120 dias para que os familiares entrassem com requerimento em busca, né, do reconhecimento da morte ou desaparecimento de seus familiares. É um prazo bastante exíguo, principalmente se a gente levar em conta que não houve uma divulgação, nem da existência da comissão, nem do prazo, e que essa divulgação passou a ser feita pelos próprios familiares, né, e ainda com o ônus deles terem que comprovar a participação do Estado na morte ou desaparecimento de seus familiares. Ou seja, primeiro, era necessário que um familiar entrasse com requerimento, e foi instituído dentro da comissão que esse requerimento deveria ser acompanhado de elementos comprobatórios da participação do Estado, né? Ou seja, a comissão ela é criada ela atende um anseio da sociedade, aparentemente havia a possibilidade naquele momento dessa discussão, né? Durante a própria eleição do Fernando Henrique, que disputou com Lula, os dois candidatos acordaram com as entidades de familiares que eles empreenderiam esforços, né, de busca e localização, e a primeira decepção é que esses esforços não estão explícitos e não são empreendidos pelo Estado a partir da criação da CMDP, né? E aí decorre isso que eu acabei de dizer, né? Prazo exíguo, não divulgação, né? E ainda o ônus da comprovação por parte dos familiares, né? Então, isso tudo dificulta e cria uma certa decepção por parte desses grupos em relação ao estabelecimento dessa lei. Então, por um lado, ela é uma vitória, né? Porque é a primeira vez que o Estado vai, de fato, reconhecer a sua participação na morte e desaparecimento dessas pessoas, né? Mas, por um outro, não soluciona a questão, de fato. Acho que com isso a gente tem um panorama bem completo assim, dos contextos e das discussões que estavam em voga na criação de cada um desses três órgãos, e agora eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre como se desenvolveu historicamente o seu trabalho, assim, no sentido de que cada um desses órgãos conseguiu
cumprir em termos da sua atribuição inicial, quais foram as modificações que ocorreram na sua forma de atuar ao longo do tempo, e também quais limites que se mostraram mais claros, assim, na medida em que cada uma dessas instituições tentava colocar em prática seu trabalho. Vou inverter a ordem e pedir para a Cecília começar, pode ser? É interessante que a comissão ela já começa com 136 nomes reconhecidos pela lei, né? E depois se estabelece uma dinâmica de trabalho onde cada requerimento, junto com as comprovações, resultaria num processo, né? Então eram montados processos que deveriam ser julgados pelos integrantes da comissão, né? E é interessante a gente perceber que a comissão ela contava com representantes de familiares, né, 2 representantes, um representando esse primeiro grupo de 136 nomes e depois outros representando essa sociedade civil, mas também contava com um representante das Forças Armadas, né, e também com representantes de outros setores, do MPF, né, e outras pessoas que eram indicadas, por exemplo, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, né. Então, essa composição, ela em si já resultava em algumas questões quando do julgamento desses processos, né? Cada um dos componentes dessa comissão ficava responsável pela relatoria, organização e relatoria dos processos, né? Então, e havia uma particularidade na lei que dizia que seriam julgados os processos de pessoas que teriam sido mortas em dependências militares ou assemelhados, ou espaços assemelhados, né? Essa definição criava uma série de dificuldades, por exemplo, para julgar processos de pessoas que, por exemplo, teriam sido mortas em tiroteios, né? Primeiro, a família teria que juntar a comprovação para verificar se a história do tiroteio era verdadeira. E segundo, um espaço de um aparelho ou a rua era um espaço congênero a uma instituição militar? Então, essa era uma discussão, por exemplo, que alguns entendiam que se havia um cerco por agentes do Estado a uma casa, por exemplo, um aparelho, e havia um domínio estabelecido por parte desses agentes, isso configurava uma situação análoga, congênere. Outros já entendiam que não, que era a letra da lei seca, então só seria espaços, instalações militares, né? Então isso criava uma série de intercorrências para que esses processos fossem deferidos ou indeferidos, né? Outra questão, situações, por exemplo, de suicídio em decorrência de tortura, né? Esses casos não entravam na primeira versão da lei, né? Houve adendos à lei em 2002, que possibilitou que esses outros casos fossem novamente analisados, né? E que também alterou essa percepção do espaço, né? Isso ampliou a possibilidade de ação da CMDP e também o seu escopo, né? A partir de 2007, há uma possibilidade que passa a ser trabalhada pela CMDP, que é também atuar na busca e localização de mortos desaparecidos, né? Há aí um conjunto de processos que são julgados, né? O Brasil é condenado, e cria-se nesse momento, por exemplo, o GTT, e o depois, posteriormente, chamado GTA, que é o Grupo de Trabalho Tocantins, que vai ser responsável, na qual a CMDP vai atuar, né, como órgão congênere, e que vai ser responsável pela busca dos mortos desaparecidos no Araguaia, por exemplo, né. Então, em 2009, 2009 o GT é criado, em 2011 ele se transforma em GTA, e no âmbito desse grupo são estabelecidos processos de busca e localização, e também processos de referenciamento geopolítico que são utilizados na
na localização de espaços, né, na definição de espaços a serem, por exemplo, escavados, ou onde poderia haver inumação. Então, tudo isso acontece no âmbito do GTT e do GTA. E em 2014, a criação do GTP, né, que também vai procurar trabalhar, né, com as ossadas de perus para busca e localização de desaparecidos nesse âmbito também. Glenda. Oi. Bom, a comissão de anistia, eu diria que ela passa por um processo de transformação muito intensa da atuação dela, assim, no decorrer dos anos. Primeiro, como eu falei para vocês, desde a criação dela, ela está envolta numa série de dilemas, né? Pela direita, ela vai ser chamada de Bolsa Ditadura por causa da concessão de indenizações para perseguidos políticos. Por parte dos movimentos da sociedade civil mais à esquerda, ela vai ser chamada de cala-boca porque está concedendo indenização, mas dentro de um Estado que não investiga o crime, que não reconhece devidamente os atos, que não pune. E, ao mesmo tempo, né, atrolada toda essa memória da anistia de 79. E vale dizer também que é uma coisa até pouco trabalhada. A comissão de anistia também, quando começou a funcionar, ela lutou muito para conseguir ter um corpo de organização, para conseguir ter verba, o que também demorou muito o início do trabalho, justamente no momento em que mais houve pedidos de reparação, né? Mas deu-se entrada em requerimentos. Então, eu diria que quando ela começa a ter verba, ela já tem uma quantidade acumulada de requerimentos também altíssima. Mas eu acho que o que eu posso dizer da maior diferença da trajetória da comissão de anistia é principalmente em 2007, quando há uma mudança que eu diria que é encabeçada por uma parceria de três figuras, né, e ao mesmo por instituições, que seria a entrada do Paulo Abrão na comissão de anistia em 2007, a gestão do Tarso Genro no Ministério da Justiça e a do Paulo Vanucchi na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Porque eles três encabeçam uma frente que de aproximação dos discursos sobre o enfrentamento do passado ditatorial com todo um debate internacional em torno da implantação da justiça de transição, trazendo uma linguagem dos direitos humanos para esse debate. Isso influencia profundamente o trabalho da Comissão de Anistia. Primeiro, porque uma das primeiras práticas, eu diria que, né, fazendo esse processo que a gente chama de internacionalização dos direitos humanos, aproximando o debate dessa comissão com o debate internacional, eles entendem que para você gerar uma reparação e para você conseguir enfrentar, de fato, o passado ditatorial, é necessário construir na sociedade um senso comum democrático e defensor dos direitos humanos. Então, isso é fundamental para entender para a gente conseguir identificar como a comissão de anistia, a partir de então, vai entender a reparação. Porque compreende que se você trata a reparação apenas como indenização, você não está, de fato, fazendo uma política de enfrentamento do passado. E se você também trata essa reparação exclusivamente nos grupos que estão sendo... enfim, que estão entrando com os requerimentos de anistia, você também não está fazendo uma política ampla de enfrentamento do passado ditatorial, porque você não está envolvendo amplamente a sociedade civil nesse debate, né? Então, o que acontece? Eu diria que a partir de 2007, né, que é quando começa a gestão do Paulo Abrão, é iniciada uma prática que eu chamo que é de virar o hermenêutica da comissão de anistia, que é trabalhar com uma outra concepção de anistia que está, inclusive, mais atrelada à dos CBAs na década de 70, ao discurso majoritário nos CBAs na década de 70, né? Que entende a ideia da reparação, da anistia como uma reparação moral e simbólica, uma anistia como enfrentamento, né? Desse passado. Então, o que a gente começa a perceber é que, a partir de 2007, a Comissão de Anistia ela amplia os limites da compreensão que se tem da lei, né,
E ela começa a trabalhar muito mais com uma dimensão, muito mais não que não se trabalhava, né? Ela começa, de fato, a trabalhar com uma dimensão simbólica e moral, né, da reparação. E aí, o que a gente percebe? Primeiro, ela também trata da questão as críticas estão falando ao número das indenizações, a morosidade na apreciação, também é tratado, porque eu acho que isso é uma coisa que também a gente acaba não falando muito, né? Se avalia não, a Comissão de Anistia começa a apreciar, pelo menos até 2010, que ela se reorganiza, diria entre 2007 e 2010. A Comissão de Anistia, eu acho que ela chega a triplicar o número de casos avaliados de requerimentos apreciados, ao mesmo tempo em que o gasto também diminui cerca de 3 vezes. Então, ela consegue, ao mesmo tempo em que acelera o trabalho, tem também toda uma ressignificação em torno daquelas críticas que se tem das indenizações milionárias, de tentar, de entender que essa indenização ela não pode ficar reforçando também diferenças de classe. Então, enfim, também tem um trato aí. Mas eu acho que uma grande questão é que ela também passa a enfatizar nessa comissão essa dimensão simbólica e moral. Então, o que a gente vê analisando, e quem quiser fazer esse acompanhamento, jogando na internet, tá, porque, enfim, se retirou do site, mas tem anualmente relatórios, até 2014, a Comissão de Anistia faz relatórios dos seus trabalhos, então a gente consegue acompanhar dados de reparação e das ações que ela está fazendo. Desde 2007, começa a ter uma série de políticas, seminários, a Comissão de Anistia começa a fazer parcerias com universidades para fomentar pesquisas, peças de teatro. Se a gente for pesquisar a quantidade de filmes, peças de teatro e livros que foram produzidos com parceria com a Comissão de Anistia nesse período, eu mesma comecei a pesquisar o tema a partir daí, do levantamento de uma série de entrevistas. E a partir exatamente para essa ideia da construção de um senso comum democrático e do enfrentamento, a Comissão de Anistia começa a fazer essas parcerias para quê? Para aumentar as pesquisas em torno da Comissão de Anistia e fazer a sociedade civil se envolver mais com esse tema. E, ao mesmo tempo, boa parte dessas ações envolveu o posicionamento dos atingidos pela ditadura como protagonistas. Então, são eles, a gente faz-se uma série uma série de entrevistas para eles colocarem o ponto de vista, a história deles, as experiências que eles tiveram nesse momento, e também nas próprias cerimônias de apreciação dos requerimentos de anistia, eles criam uma modalidade que são as caravanas de anistia, em que muda completamente a configuração, né? Essas apreciações, elas perdem muito mais um perfil de julgamento, elas passam a ser realizadas elas passam a ser, muitas vezes, temáticas e realizadas em ambientes diferentes. Por exemplo, você vai ter apreciação, caravana de anistia, no caso, a apreciação dos requerimentos feitos em universidades, em assentamento do MST, até em igrejas também já teve, enfim, que a ideia é justamente fazer com que esse processo de reparação envolva a sociedade tomar conhecimento do que foi a experiência dessas pessoas, elas ganharem lugar de fala e ter um processo super importante também nesse período, nesse processo de avaliação, que é o pedido de perdão, que é um marco, eu acho que um dos maiores símbolos dessa mudança de postura da Comissão de Anistia, que a Cecília falou num ponto super importante. Se em 95, né, a criação da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos é a primeira vez que o Estado reconhece que cometeu crimes, esse momento do pedido de desculpa é a primeira vez que o Estado está dizendo que é errado. É o primeiro momento em que o Estado está oficialmente fazendo uma declaração dizendo que errou em cometer esses crimes e que ele pede perdão. Então, eu diria, por isso que eu falo que eu acho muito profunda essa mudança de políticas, porque se a anistia, que estava associada a um esquecimento, agora com a Comissão de Anistia, a partir de 2007, ela passa a ser a maior frente de promoção de políticas de memória e reparação no Brasil. Logo em seguida, em 2007, começam essas políticas. Em 2010, é criada os direitos à memória e à verdade entram como pauta no Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Então, passa a ser uma pauta realmente de políticas públicas. E
enfim, um ponto importante também, cria-se núcleos de estudos sobre justiça de transição, tá? A Comissão de Anistia também, ela vai criar uma revista, que é a Revista Anistia Política, e também o IDJust, né, que ela vai fomentar, e que eu acho fundamental isso, porque ela começa a trabalhar a pauta da justiça de transição no direito também, não só na academia, mas que quando eu comecei a fazer entrevistas com o pessoal da própria Comissão de Anistia, que passou a estudar mais sobre o assunto para conseguir trabalhar, muda-se muito a percepção deles sobre alguns debates sobre isso, porque a justiça de transição não era um campo ainda no Brasil, né, estruturado. Apesar, enfim, então falei das mudanças profundas, a Comissão de Anistia ainda vai ter problemas e limitações, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo todos esses avanços no campo da reparação e de enfrentamento de memória, em 2008, o STF continua com parecer favorável à ideia de que a anistia significa também perdoaria, ela perdoaria os torturadores. Então, a gente vê que a falta de avanços em políticas de verdade e justiça na época fez com que muitos representantes da sociedade civil continuassem com críticas, porque apesar de se sentir representados, eles falam do que eles faziam críticas a uma promoção de políticas de memória sem verdade. A gente tem uma série de críticas que eles falam que é o efeito pirotécnico, que eles diziam. Você faz a cerimônia que realmente me toca, eu me sinto reparado moralmente, só que eu não consigo ter uma declaração oficial de que um crime aconteceu. A Comissão de Anistia tem a mesma questão que a Cecília falou, que a própria pessoa que pede o requerimento é quem tem que comprovar o crime. Então, como é que sem a verdade, sem o acesso a documentos, a gente consegue, de fato, comprovar esses crimes? Então, apesar da gente ter um avanço muito grande na reparação e nas políticas de memória, as próprias limitações das outras dimensões dos direitos que envolvem a justiça de transição também impactam no trabalho da Comissão de Anistia até onde ela vai, né? Então, enfim, é o que eu tenho a falar agora. Acho que a gente pode complementar depois que já falei. Carla? É difícil sintetizar, né? Eu estou ouvindo elas, fizeram muito bem isso, mas você resumir, a gente poderia falar 1 milhão de coisas aqui, né? Mas nós temos o tempo limitado. Sobre a CNV seria isso, né? Difícil a gente pensar em o que a gente destaca, mas também, né? Nos outros temas, nas outras comissões também, com certeza, e elas fizeram bem. Vamos ver se eu consigo destacar alguns pontos mais relevantes. Em relação, assim, para retomar o que eu comentei em relação à pergunta inicial, né? Primeiro, a CNV vai partir, como ela foi criada, né? Já de uma forma muito tardia, diferente, por exemplo, de outros lugares, como a Argentina, né? Chile. Nesse momento que a CNV é criada, já havia toda uma produção, né, já feita, toda uma série de investigações já realizadas, né, muito por parte dos familiares, né, como a Cecília destacou, mas também já tem todo o legado da atuação das duas comissões, né, que por mais que sejam comissões de reparação, elas vão reunindo um acervo que são principalmente decorrente desses pedidos de reparação, ou seja, muitas das informações que chegam nessas comissões também são, grande parte, né, levadas pelos requerentes, né, como elas destacaram, tem também deliberações dessas comissões, tudo isso fez parte, né, das primeiras fontes das quais a CNV deveria partir. Um outro ponto, eu comentei que eu via um debate sobre, mesmo dentro da própria comissão, né, entre as pessoas que faziam parte da comissão, sobre como que ela deveria atuar, né, porque isso é algo que não tem um modelo único sobre as comissões da verdade, né, tem comissões que se propuseram a serem grandes eventos públicos, né, e participativos, de comoção pública, de elaboração coletiva da memória, etc., mas existe também um caminho de ser uma investigação mais nos moldes de investigações forenses, mais fechadas, etc., com uma participação externa mais limitada, né? E a CNV, ela, principalmente no começo, ela atuou de uma forma mais fechada, né? Ela não se propôs a ser essa comissão de
que tem como um objetivo primário fazer grandes eventos de mobilização pública, né? Mas ela foi mais focada nesses trabalhos investigativos, e no começo, principalmente, no início das suas atividades, de uma forma bastante reservada, que era criticado pela sociedade civil. No último ano da atuação da comissão, ela começou a investir mais em audiências públicas, né, em atos mais abertos, muitos em parceria com comissões estaduais, né, e com outros parceiros, e aí isso abriu um pouco mais, mas ainda assim ela continuou sendo primariamente uma comissão de investigação, né. De qualquer maneira, a própria criação da CNV já teve um impacto relevante, né, ele já foi um impacto relevante para alavancar um debate público sobre o tema, né, talvez não com a dimensão que seria mais desejável, né, mas alavancou um debate público, estimulou o interesse acadêmico, né, para pesquisas em torno da ditadura. Ela provocou uma reorganização de grupos interessados na pauta para acompanhar, participar, colaborar, às vezes criticar os trabalhos da CNV, né. Teve esse efeito notável, que foi uma coisa bastante particular do caso brasileiro, que foi um estímulo, né, a criação de comissões da verdade em diferentes esferas. Então, a gente tem um país de dimensão, né, continental, e com, claro, uma estrutura CNV tinha limitada, uma estrutura bastante limitada, mas a criação da CNV, ela instigou, ela estimulou, não ela expressamente estimulou, né, mas ela instigou outros atores de diferentes partes do Brasil a criar comissões da verdade também. Então, a gente teve comissões da verdade de diversos estados, municípios, também comissões da verdade de universidades, de entidades de classe, de sindicatos. Então, a gente tem dezenas de comissões da verdade que existiram no Brasil, na verdade, né, não apenas a CNV. Em relação às contribuições, aos produtos do trabalho da CNV, para ser breve, né, como que a gente tem que ser aqui, eu vou destacar um aspecto relevante, né, e uma limitação desses produtos, né. Como aspecto relevante, eu vou retomar aquela questão da atenção em relação aos objetivos da CNV, em relação ao objetivo de buscar justiça, né, ou seja, de superar o bloqueio judicial aos processos de natureza penal. Ao final, né, por mais que no começo isso fosse bastante tensionado, inclusive entre os próprios membros da comissão, e isso reverberou muito na imprensa, né, se a CNV se posicionaria ou não em relação a que os processos penais não aplicassem a lei de anistia em observância ao direito internacional dos direitos humanos, nesses casos, né, o relatório apresentou uma proposta muito clara, né, muito explícita, em contribuir para a caracterização dos crimes, né, identificação de culpados e também para estimular os órgãos competentes para instaurar processos e aplicar penas, né. E isso a CNV fez em 3 frentes. A primeira foi identificando autorias. Então, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade é o primeiro documento oficial do Estado brasileiro que nomeia, né, agentes responsáveis pelas violações de direitos humanos, e ela nomeou 377 agentes públicos, né, que participaram das violações. Uma outra forma pela qual a CNV procura contribuir com a evolução dos processos, né, de responsabilização, foi a demonstração do caráter sistemático das violações, ou seja, de que as violações faziam parte de um planejamento político, né, que vinha ali da cúpula do governo, né, era tudo organizado. E por que é importante mostrar esse caráter sistemático? Porque o caráter sistemático, ele é um dos elementos para a caracterização do crime contra a humanidade, né? E quando você tem um crime contra a humanidade, quando você tem uma violação muito grave de direitos humanos, um crime contra a humanidade, a jurisprudência da Corte Interamericana e outros órgãos internacionais afirmam que não pode ser aplicada a anistia ou a prescrição ou outras medidas que impeçam
o processo penal. Então, a CNV, ao focar na demonstração desse planejamento de Estado, ela traz uma prova de que não se tratava de atos isolados, né, mas se tratou de algo que era planejado, né, e ainda que isso não tenha contribuído, o judiciário não tenha acatado, esse judiciário brasileiro não tem até hoje acatado essa tese, né, o STF decidiu lá em 2010, com uma decisão de recurso ainda pendente, que a lei de anistia é válida nesses casos, né, e os juízes de primeira instância, que o Ministério Público moveu uma série de ações, mas os juízes de primeira instância, os juízes não só de primeira instância, os juízes das instâncias inferiores seguem negando o seguimento a esses processos, né? Mas, apesar disso, o Ministério Público Federal usa essa fundamentação da CNV como base dos processos, e no caso Vladimir Herzog, que o Brasil foi condenado internacionalmente em 2018, a sentença da Corte Interamericana, ela se baseia no relatório da Comissão Nacional da Verdade para dizer que houve crime contra a humanidade. Ela interpreta que houve crime contra a humanidade, o que ela não tinha chegado a fazer no caso Gomes Lund, que ela decidiu antes, e ela usa o relatório da CNV para isso, né? E, por fim, a terceira forma pela qual a CNV contribui, ou pretende contribuir com o avanço dos processos judiciais penais, é na recomendação, na própria recomendação, em que ela fala que o judiciário brasileiro deveria deixar de aplicar a lei de anistia de maneira a obstar os processos penais e passar, dessa maneira, a observar o direito internacional dos direitos humanos. Em relação à limitação, né, aos avanços, ao que a CNV não avançou tanto, né, e gerou frustração, eu comentaria o esclarecimento dos casos individuais de violações, principalmente os desaparecimentos forçados, né. O próprio relatório reconhece isso, reconhece que os casos ali que constam de reportados de individuais, de mortos desaparecidos políticos, ele subestima o número, né, provavelmente existem mais, né, e o relatório relaciona, né, o problema de não ter avançado nesse campo, principalmente no esclarecimento de desaparecimentos forçados, com uma falta de colaboração das Forças Armadas, né, no início do volume 3 do relatório da CNV. E, inclusive, o Pedro Dallari, que foi o último coordenador da CNV, ele declarou numa entrevista que não ter avançado nesses casos dos desaparecimentos mais, né, foi a maior frustração da comissão. Mas, por isso mesmo, a comissão apresentou como uma das suas recomendações o estabelecimento de um órgão de seguimento e o fortalecimento da comissão de anistia e da CMDP, né? Mas eu queria indicar, assim, como eu não posso falar muito, eu queria indicar quem tiver interesse em se aprofundar nessa discussão sobre os desafios enfrentados pela CNV e as conquistas obtidas. Eu indico um artigo do Marcelo Torelli, que foi publicado no International Journal of Transitional Justice em 2018, que está muito bom, assim, com uma análise muito completa sobre isso. Bom, pegando esse gancho das recomendações da CNV em relação ao fortalecimento das outras comissões, né, esse relatório da CNV foi entregue em 2014 e, a partir dali, mas principalmente a partir de 2016, acho que o Brasil passa a enfrentar, enfim, os efeitos da crise política, né, que já vinha vivendo há muito tempo, que primeiro se expressa no impeachment, no golpe contra Dilma, e depois na eleição do Bolsonaro, e que isso significa também uma mudança radical em relação à forma pela qual o Estado brasileiro lida com essas instituições, com esses órgãos, né? Acho que pela fala de vocês fica claro que havia um movimento, né, de avanço, né, nessas políticas, a despeito dos seus limites, mas essas mudanças políticas mais recentes embaralham isso tudo. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco exatamente sobre esse tema, assim, desse momento atual, dessas políticas, como elas estão sendo tratadas por um governo que, dentre outras coisas, tem como
elemento central do seu discurso e da sua prática o desprezo completo aos direitos humanos e, de forma muito particular também, o elogio ao regime ditatorial que essas políticas, de alguma maneira, tentam reparar, reconhecer e promover memória, verdade e justiça. Vou passar a palavra primeiro para a Glenda, talvez, porque eu tenho a impressão de que a Comissão de Anistia tem um lugar especial nesse processo de ataque do governo Bolsonaro às políticas de memória e reparação. Desculpa, eu sempre esqueço de ligar o microfone. Enfim. Bom, sim, eu parei até agora para ficar... antes da live, eu me preparei para dar uma atualizada, né, para ver algumas questões, assim, é impressionante como você tem notícias de 2016, ataques para a Comissão de Anistia, assim. Enfim, acho fundamental. O Paulo Abrão, ele sai logo em agosto de 2016 para ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e eu diria que eu acho até curioso isso. Os ataques à Comissão de Anistia, eles começam desde o governo Temer, né? Que eu acho isso bem emblemático. E eu diria que as principais frentes da desconstrução da Comissão de Anistia, vamos dizer, do desmantelamento dela, ele tem algumas frentes. A primeira é um padrão de você selecionar pessoas com histórico contrário à reparação e, inclusive, pessoas favoráveis à ditadura para compor, né, o grupo de conselheiros da comissão. O segundo é a prática de rejeição massiva dos pedidos de reparação, né? Uma apreciação extremamente acelerada desses pedidos e com uma quantidade intensa de pedidos de reparação negados. O retorno ao discurso, a ideia da reparação como pecuniária. No governo Temer mesmo já se para de pedir perdão nas cerimônias de apreciação dos requerimentos para tratar a questão exclusivamente como uma questão indenizatória. E aí, como eu disse, já no governo Temer, a gente já tem polêmicas em relação a quem está sendo escolhido para compor a comissão. Logo tem o Paulo Lopo Saraiva, que é um ex-sargento do Exército, vai ser escolhido e já é uma pessoa que tinha uma polêmica de colaboração com a ditadura, né? E o que acontece? Isso só se intensifica depois do governo Bolsonaro, com um detalhe a mais, que a gente vê que no governo Bolsonaro tem um processo de aceleração da apreciação dos pedidos. Eu consigo ver, assim, nitidamente que existe uma política, acho que talvez também com a CMDP, mas, enfim, a Cecília vai poder falar melhor, que é a ideia de que tem que acabar logo. Então, eu estava até levantando os dados, tentando ver pelos relatórios, é interessante também, porque a transparência acaba. O último relatório que a gente tem sobre a Comissão de Anistia dos trabalhos dela foi elaborado em 2015 sobre os trabalhos que ocorreram em 2014. Não tem mais relatórios anuais da Comissão de Anistia, para a gente conseguir fazer uma comparação clara desse tipo, né? Quantos pedidos estão sendo apreciados, quanto se acelerou, quantos estão sendo negados. Para você fazer hoje em dia, você não tem um relatório que diferencia isso ano a ano. Você tem que ir lá em todas as decisões e fazer um levantamento analítico, mesmo individual. Mas aí, fazendo uma análise aqui simples sobre os pedidos da Maris, só dos vetos que a gente tem hoje em dia, se eu não me engano, ela aumentou cerca de 3 vezes o número de pedidos apreciados ao ano. Bom, mas vamos lá. A comissão, ao mesmo tempo que a gente tem essa aceleração de projeto e a anistia novamente sendo tratada como indenização, a gente tem figuras que compõem a comissão extremamente agressivas em relação ao trato com as pessoas que estão pedindo reparação, com um discurso completamente contrário, inclusive, à reparação e favorável à ditadura. Isso já aparecia, como eu disse, no governo Temer, no governo Bolsonaro aumenta. Primeiro, a comissão de anistia, ela deixa de compor o Ministério da Justiça para compor o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
o que já vai como um exercício de tentar desvincular ela também a todo o debate sobre a justiça de transição. E aí, o que acontece? Hoje em dia, na composição da comissão, você tem 6 militares e apenas um representante da sociedade civil, inclusive porque paulatinamente foram saindo os representantes da sociedade civil por não, de acordo com os discursos, não estarem aguentando as falas dos próprios comissários, dos ataques constantes às pessoas que militaram contra a ditadura. Hoje em dia, o presidente da Comissão de Anistia é o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que é uma pessoa que tem uma trajetória longa de embargo a pedidos de reparação. Ele foi crítico à Comissão de Reparação do Rio de Janeiro, né? Ele participou de uma ação civil para que a esposa Dona Marca não recebesse indenização, deixasse de receber, na verdade, a indenização que ela recebeu em 2007, que foi, inclusive, acatada pelo juiz Guilherme Corrêa de Araújo, sobre o argumento de que no Brasil não se previa concessão de reparação para atingidos pela ditadura. E depois também esteve envolvido num pedido de suspensão de pagamentos de reparação para 44 camponeses vítimas de tortura do Araguaia. Então, você tem, na composição da presidência da Comissão de Anistia, uma pessoa que tem uma trajetória profissional dedicada a embarrear concessões de reparação, né? Além dos outros 6 militares que compõem, e de um outro também, um general, entre esses militares que compõem, tem o general Luiz Eduardo Rocha, que também é uma pessoa que ficou famosa por, numa entrevista com a Miriam Leitão, questionar se a Dilma teria ou não sido vítima de tortura. É só para a gente ver que mais do que a paralisação do órgão, a gente está, eu vejo para mim muito nitidamente a anistia voltando a ser uma fronte de embate institucional entre a ideia do esquecimento e da memória. Agora é como se você tem dentro dessa instituição as pessoas novamente tentando implementar uma concepção de esquecimento, né? E aí o que acontece? Eu já falei dessa questão da reparação, dos vetos e da recusa a pedidos de reparação massivas que começam a acontecer, só que a gente tem outras práticas extremamente delicadas. Como eu disse, a Comissão de Anistia, nesses anos, ela foi produtora de uma série de projetos de memória, de produção de livros, etc. Logo, em 2019, já começou a ser impactado esse trabalho. Como a Comissão de Anistia saiu do Ministério da Justiça para transitar para o Ministério da Mulher, não vamos... o que acontece? Toda essa plataforma de documentos de produção que estava no site, ela é retirada. E aí, quando é inserida no novo ministério, só está sendo inseridos acessos às decisões em relação à reparação. Então, hoje em dia, para você conseguir acessar os livros produzidos pela Comissão de Anistia, os relatórios, toda essa riqueza documental que a gente tem nesse período, você tem que usar outras admãs, procurar por outras frentes e outras instituições que se preocuparam em preservar esses arquivos. Inclusive, em 2019, um dos Bolsonaros, que eu confesso que eu não recordo agora, numa entrevista junto com a Damares, disse que ia investigar, e aí começou o discurso de criminalização da Comissão de Anistia, investigar o órgão porque ele gastou verba pública para a produção de livros. Para que produzir livros numa comissão destinada à reparação? Eu lembro muito dessa fala. Então, você começa a ver esse reforço à ideia da reparação, tanto de um ponto de vista indenizatório, junto com o processo de criminalização às políticas de reparação simbólica e moral. E aí, o que acontece? Eu acho que um dos pontos que mais está vindo à frente dessa criminalização primeiro, os discursos a Damares já falou em vários momentos, já teve várias práticas de ameaça a tentar reverter anistias que foram concedidas, e a gente já teve alguns casos, né? O caso recente, mas que eu entendo que tem um debate jurídico do qual eu não sou tão aprofundada, né? Mas de tentar reverter a anistia de vários cabos, né? Da aeronáutica. Essa mesmo da esposa do Lamarca, que na justiça não foi só a reversão da reparação, como exigiram que ela devolvesse o dinheiro, que também é uma ameaça que aparece constantemente por parte da Damares em entrevistas.
Mas a gente tem uma polêmica em torno também do memorial de anistia, né? Porque um dos grandes projetos da comissão de anistia, que eu não cheguei a citar ali, é que todo esse trabalho de memória que eles fizessem, junto com os requerimentos de reparação, eles integrassem um centro documental, que seria, ao mesmo tempo, um centro de pesquisa e um museu, que seria o Memorial da Anistia, que as pessoas, né, poderiam acessar tudo isso. Esse memorial, ele ia ser construído em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e ele foi envolto num problema, porque na construção do prédio, o prédio foi cedido, na hora deles fazerem as obras para construir o prédio, eles descobriram que as bases do prédio não estavam bem estruturadas, e isso aumentou muito a verba, porque o prédio era tombado e não autorizaram que ele fosse demolido, e isso, né, aumentou consideravelmente os gastos. E isso tem sido um mote do discurso da Damares para tentar criminalizar tanto a Comissão de Anistia quanto a UFMG, né? Então, foi iniciada uma investigação tentando provar que houve algum crime, algum desvio de verba. O Ministério Público já arquivou o pedido, dizendo que não houve nenhuma prova sobre improbidade administrativa ou desvio de verba. Ainda assim, em junho, esse processo foi arquivado. Em julho, a Damares falou que vai manter um processo administrativo autônomo contra o memorial, exigindo que o FMG devolva, né, devolva o dinheiro gasto, que está nas 5,1 milhões para o Estado, para o governo federal. Então, assim, você vê que constantemente essas políticas de memória vão aparecer nesse discurso do governo Bolsonaro com uma ideia de criminalização, uma ideia constante de tentar trazer como se essas políticas tivessem uma tentativa de desviar, né, de gerar gasto público, desviar dinheiro. Então, enfim, eu diria, o meu foco em relação a isso esse. Eu poderia fazer um debate grande em relação a números aqui, né, mas acho que vai ficar até cansativo, mas acho que essas seriam as frontes principais de ataques que a gente está vendo em torno da Comissão de Anistia atualmente. Cecília, e como isso se dá em torno da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos? Eu lembro, ano passado a gente teve uma polêmica grande em relação a essa comissão, no momento em que o governo atacou diretamente a sua ex-presidenta, né, a procuradora Eugênia Gonzaga. Você está com o microfone desligado. É bastante interessante a gente perceber, né, como isso, fazendo já um gancho aqui com o que a Glenda disse, né, a Comissão de Anistia, ela começa a sofrer ataques desde 2016, né. A CMDP, ela fica por um momento preservada, né, esses ataques vão começar somente em 2019, né, mas são ataques muito incisivos, né. Então, no primeiro semestre de 2019, né, há aí uma série de polêmicas envolvendo o governo Bolsonaro, né, começando com a celebração do 31 de março, que já havia sido retirado como data comemorativa em 2011 pelo governo da Dilma, a fala dele sobre o pai do presidente da OAB, né, e nesse contexto a CMDP se coloca como contrária tanto a celebração, né, e pedindo também esclarecimentos, já que se o presidente sabia, né, tinha informações em relação a esse caso, que ele prestasse esse esclarecimento, né, sobre o tema. E já em 1º de agosto de 2019, aí eu vou até ler aqui um pouquinho, começam os ataques bastante pontuais que começam a descaracterizar a CMDP, né, da sua função e da sua atuação. Então, em 1º de agosto, já começa a troca da presidente da comissão, que era a Eugênia, por um assessor da ministra Damares, que é o Marcos Vinícius de Carvalho, que também é filiado ao PSL. A Rosa Cardoso, que também era membro da comissão, ela é substituída por um coronel reformado do Exército, que também exaltava a atuação do Ustra. O coronel reformado, que era o representante do Ministério da Defesa, ele vai ser substituído por um tenente-coronel, que é assessor do chefe do gabinete do ministro da Defesa,
que era, né, desculpa, naquele momento, e o Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, ele vai ser também substituído por um deputado do PSL, o Felipe Ribeiro, que também era conhecido por ter comemorado o golpe. Ou seja, pessoas que tinham ligações com a temática, né, da justiça de transição, pessoas que estavam diretamente, que tinham ou atividade profissional ou algum outro tipo de afinidade com a temática e que trabalhavam na comissão, foram substituídas por pessoas que tinham um posicionamento contrário, né, a essa temática, e que, inclusive, se colocavam a favor tanto de torturadores quanto da ditadura. Né? Então, a gente vê esse mesmo movimento que foi feito na Comissão de Anistia ser feita na CMDP. Né? E essa atuação, ela também vai, eu vou até pontuar aqui, algumas questões que vão se abatendo sobre a CMDP. Antes de eu falar isso, eu gostaria de dizer que eu estou falando aqui parte na minha experiência, mas também, em parte, com base em alguns textos que eu acho que também são muito interessantes, né? A exemplo da Carla, eu vou indicar esses textos, porque eu acho que quem quiser se aprofundar mais nessa temática pode ter acesso a eles. Um desses textos é da Sheila Cristina Santos, que é uma dissertação sobre a CMDP, chamada Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e Reparação do Estado às Vítimas da Ditadura Militar no Brasil. Um texto do qual a Carla também participa, que também é de autoria do Caio Cateb, da Paula Franco e do Pedro Benetti, sobre a CMDP e a Comissão de Anistia no primeiro ano do governo Bolsonaro, e um outro texto, do qual eu participo também, em conjunto com o Pedro Benetti e com a Xana Marques Prados dos Santos, que é sobre a guerrilha do Araguaia e as ações do Estado brasileiro no resgate da verdade sobre os desaparecimentos forçados. É um texto que fala tanto da CMDP quanto da CNV. Né? Com base nesses textos e também na minha experiência, o que a gente percebe? Vou listar aqui algumas ações que vão acabar, como eu disse anteriormente, descaracterizando a ação da CMDP. Né? Então, antes da destituição do Conselho, dos membros do Conselho, em abril, né, foi publicado um decreto, que é o decreto 9.759/19, que determina a extinção de órgãos colegiados da administração pública federal. Esse decreto, ele não atinge diretamente a existência da CMDP, mas, na prática, ele acaba com dois grupos que eram bastante importantes na atuação da CMDP. Primeiro, o GTA, que era o Grupo de Trabalho Araguaia, que era o grupo responsável pela busca e localização dos desaparecidos do Araguaia, ele é extinto, e também uma equipe que foi criada, que havia sido criada em 2018, que era a equipe de identificação de mortos e desaparecidos políticos. Essa equipe, ela foi criada para, caso houvesse a possibilidade de que profissionais atuassem de maneira interdisciplinar na busca de mortos e desaparecidos. É interessante a gente pontuar que essa equipe, ela era uma equipe, até então, com pessoas que não tinham remuneração para compor essa equipe. E ainda assim, essa equipe é desfeita, né? Um dos argumentos para esse decreto é para que houvesse economia de gastos, né, no governo federal. Né? Mas isso não se aplicava, por exemplo, a essa equipe. E mesmo o GTA, ele era uma equipe composta por diversos ministérios, né, e que também tinha uma atuação importantíssima, tanto que, de lá para cá, não existem mais buscas, por exemplo, no caso do Araguaia. O GTP, o Grupo de Trabalho Perus, ele continuou existindo, apesar desse decreto, porque ele acontecia em parceria com a Unifesp e com a Prefeitura de São Paulo. E essa parceria garantiu a continuidade dos trabalhos que, nesse momento, já apontavam para o final dos trabalhos, né? Então, esse decreto também colocou em risco a existência do GTP, né? Então, isso foi em abril. Em dezembro, há uma portaria, a portaria 3.136, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que vai substituir o setor responsável por prestar apoio à CMDP, né?
E é interessante que essa portaria, ela busca fazer com que a CMDP se transforme numa coordenação de busca de desaparecidos de maneira geral, né? A Damares já havia, num discurso anterior, sinalizado que já não dava mais para viver de cadáveres do passado, e que agora a CMDP deveria começar a focar os seus esforços na busca de desaparecidos do presente, né? Então, é interessante isso, porque a gente precisa pontuar isso. Primeiro, o foco deixa de ser as vítimas de desaparecimento forçado, os desaparecidos políticos, né? Então, perde-se essa particularidade do desaparecimento forçado e, por isso, perde-se também a possibilidade de responsabilizar o Estado por esse desaparecimento, né? E busca agora um ente que são os desaparecidos de maneira geral, né? Então, perde-se a particularidade do cumprimento da lei que criou a CMDP. Se a lei era de reconhecimento da existência de desaparecidos políticos, essa nova portaria descaracteriza, então, a atuação da CMDP, porque agora ela passa a buscar desaparecidos em geral do tempo presente e não mais cumpre a lei para a qual ela foi criada, né? Então, isso é muito importante pontuar isso, né? E já em 2020, em janeiro de 2020, há uma alteração na resolução interna da comissão, né, que é a resolução 4 de 2020, que entre as outras alterações, ela vincula a busca de pessoas desaparecidas à manifestação de interesse pela família, né? Por exemplo, se antes o GTA fazia essa busca por uma determinação judicial, agora as famílias precisam manifestar o seu interesse em continuar essas buscas, né? Então, mais uma vez, tira do Estado a responsabilidade por empreender as buscas dos desaparecidos políticos, né? Então, isso é importante porque o Estado, uma das primeiras reivindicações dos familiares era que o Estado se responsabilizasse por indicar a localização desses desaparecidos, as circunstâncias de desaparecimento, né? E, mais uma vez, esse objetivo é afastado dessas comissões. E, por fim, ainda na mesma semana da alteração dessa resolução, do regimento interno, há uma sinalização por parte do atual presidente de um encerramento dos trabalhos da CMDP, né? Ainda no ano de 2020. Então, nesse momento, a perspectiva que se tem é que a comissão entregue um relatório final e que ela seja extinta. Essa é uma sinalização, né? Então, esses são os últimos apontamentos que a gente tem sobre a CMDP. Então, o que a gente tem? Nenhum processo de busca em andamento, né? A extinção do GTA, a finalização dos trabalhos, a continuação dos trabalhos do GTP, com indicação de finalização, mas somente por conta desse acordo, né? E o encerramento dos trabalhos da comissão. Esse é o cenário atual. Carla, apesar da Comissão Nacional da Verdade, diferentemente da Comissão de Anistia e da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, já ter encerrado seus trabalhos, até porque a lei que a criava determinava um tempo específico de funcionamento, então ela não é mais uma comissão que está sendo atacada pelo governo Bolsonaro, porque ela já não existe mais, mas como é que você encara esse cenário de desmonte das políticas que ainda existiam? Você está sem microfone. Eu acredito que a gente pode falar, em algum sentido, a respeito da CNV, nesse contexto, né? Porque, de fato, ela era um órgão já, assim, desde o princípio previsto para ser temporário, como todas as comissões da verdade são, mas ela trouxe uma série de recomendações, né, que podem servir de parâmetro para a gente analisar o estado da arte, né, onde estamos em relação à CNV, né.
para além das recomendações, a gente pode também dizer que a CNV, enquanto tinha um papel de recuperação da verdade histórica, de promoção da memória das graves violações de direitos humanos no Brasil, também a gente pode perceber como não sei se a gente também pode perceber como, eu estou procurando a palavra certa, mas como atos que vão no sentido oposto aos objetivos da CNV, né? Tudo que diz respeito à negação dos crimes da ditadura, né? Das violações de direitos humanos. Então, são formas de você confrontar aquilo que a CNV afirmou como um reconhecimento, como algo que o Estado brasileiro reconhecia, justamente com o objetivo de não ser mais objeto de debate, de dúvida, se aquelas violações aconteceram ou não, né, e se os fatos que são narrados ali constituíam ou não graves violações, seriam ou não reprováveis, né. Inclusive, a gente deve notar que o próprio plano de governo do Bolsonaro indicava algo nessa linha, né, ao dizer que um dos objetivos do governo seria recuperar a imagem pública das Forças Armadas, né, porque ele traz um pouco essa visão de que a Comissão Nacional da Verdade foi uma difamação à imagem das Forças Armadas, né, e que a atuação das Forças Armadas no período deveria ser comemorada, né, e não algo objeto de condenação, tal como foi no relatório da Comissão Nacional da Verdade, né. Então, mas para além disso, assim, se a gente olhar para as recomendações, o relatório da CNV tem um conjunto de 29 recomendações, que ela mesma diz que são feitas com os objetivos de prevenir graves violações de direitos humanos e promover o aprofundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. As conclusões das recomendações da CNV, é importante a gente notar também, elas conectam muito as violações de direitos humanos durante a ditadura com as violações que continuaram a acontecer no período democrático, né? Então, várias das recomendações também têm foco não só a reparação e as respostas aos crimes da ditadura, mas também ao enfrentamento das graves violações que continuam acontecendo no presente, né? Mas de forma geral, são recomendações que trazem medidas, sugestões de ideias de medidas institucionais, iniciativas de reformulação normativa e medidas de segmento, né? A maior parte, se a gente não puder dizer a totalidade, mas a grande parte das recomendações não foi cumprida, né? Então, só para citar alguns exemplos: reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional, pela ocorrência das graves violações de direitos humanos, responsabilização criminal, né, os órgãos responsáveis aceitarem e promoverem os processos na linha do que é estabelecido na jurisprudência internacional de direitos humanos, né, as ações continuam sendo bloqueadas pelo judiciário, apesar das iniciativas, né, a gente tem algumas dezenas de processos movidas pelo Ministério Público Federal, que não se comemore o golpe de 64, que se retifiquem as certidões de óbito, que era uma política da CMDP que foi descontinuada, que se dê atenção psicológica às vítimas de violência de Estado, o projeto Clínica do Testemunho foi descontinuado, dignificação do sistema prisional e tratamento dado ao preso, não aconteceu. Apoio a instituições e funcionamento de órgãos de proteção e promoção de direitos humanos, não aconteceu. Assim, poderia falar de cada uma, né? A gente não tem tempo, mas, de fato, a realidade que a gente vê é a de que não foi estabelecido órgão de segmento, é que as recomendações da CNV não foram cumpridas, né? E em relação a alguns dos pontos que estão colocados lá, né? Não se trata nem de não realizar algo a mais, se trata de retroceder, né? Então, essa é um pouco a situação, o panorama que eu vejo da situação. Bom, para a gente caminhar já para o encerramento, que eu acho que já estamos batendo no nosso teto, queria fazer enfim, já passar a palavra para vocês por uma rodada de considerações finais, mas não queria deixar de pedir para que nessas considerações vocês pudessem abordar, enfim, pensando num eventual
numa eventual mudança de clima político, na eventual possibilidade, né, de retomar as políticas de memória, as políticas de reparação, enfim, as políticas voltadas para o acerto de contas com o passado em algum momento. Imagino que isso em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Bom, tomara que aconteça, né? Queria que vocês pudessem abordar um pouco o que vocês consideram que são as demandas históricas desse campo que ainda estão para ser cumpridas, né? Mas também, se vocês pudessem fazer algum tipo de apontamento no sentido de quais elementos vocês acham fundamental para repensar um pouco esse campo, ou seja, o que seria pensar numa nova agenda de memória, verdade, justiça e reparação, num eventual novo ciclo de governos em que essas instituições possam voltar a caminhar numa direção, enfim, tal como elas foram pensadas para caminhar. Vou fazer a primeira ordem, talvez. Carla, pode começar? Bom, de forma bastante breve, né, apesar da imensidão da pergunta, a primeira coisa, né, que eu queria apontar é que, em casos de violações graves de direitos humanos, o desenvolvimento de respostas não deveria ser algo aberto a escolhas políticas, né? Não deveria ser algo vulnerável à alternância do governo em exercício. Se trata de obrigações do Estado brasileiro, obrigações internacionais do Estado brasileiro, que deveriam ser cumpridas, não importa pelo governo de qual tipo de orientação, qual tipo de ideologia, né? De qualquer forma, né, a realidade que a gente vê é que, nesse campo, os avanços foram difíceis, mesmo sob governos mais progressistas. Os avanços sempre foram difíceis, né, e que quando atores avessos a essas pautas assumem o poder, como é o caso neste momento, né, isso prejudica muito essas políticas, né. Eu penso, assim, que, de forma geral, né, todos os pontos que a gente passou, que nós destacamos aqui, como avanço das três comissões, as duas comissões de reparação e a Comissão Nacional da Verdade, eles precisariam ser retomados, fortalecidos e continuados, né? O que a gente vive hoje é a própria evidência da insuficiência do que foi feito, né? Então, de uma forma geral, eu acredito que tudo é muito importante ali, né? Mas o que eu mais queria chamar a atenção, né, é o fato da continuidade, né, das violações graves de direitos humanos, né? Então, da tortura, do desaparecimento, das execuções, que continuaram acontecendo no período democrático, mas aí com foco em outro suposto inimigo, né? Não mais a dissidência política, mas as pessoas negras, pobres, de regiões periféricas, que são, a priori, taxadas como potenciais criminosas, né? E hoje o que a gente vê é que, ao mesmo tempo que as políticas de justiça de transição são desmontadas, a gente tem um incremento dessas violações graves de direitos humanos praticadas no presente, né? Então, me parece que é urgente a gente compreender e enfrentar essas continuidades, né? O fato de que as violações graves de direitos humanos eram praticadas na ditadura e são praticadas hoje, a tortura, desaparecimento forçado, execução, elas, na ditadura e hoje, incentivadas por um discurso legitimador, né, de vencer um suposto inimigo, maquiadas ou dissimuladas com a omissão de informações fidedignas, e nas quais os processos voltados à responsabilização não são levados adiante, porque isso também acontece hoje e servindo como incentivo para que as violações continuem acontecendo, né? Em relação ao desaparecimento forçado, que é o tema que, para mim, é especialmente caro, né, especialmente importante, a gente não consegue nem mesmo fazer um diagnóstico da sua disseminação hoje no Brasil, apesar do Brasil ser signatário dos 2 tratados internacionais sobre o tema, porque não tem política pública endereçada a esse problema, nem mesmo para a inclusão dos dados nas estatísticas oficiais, né? Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública dá pistas, né, quando diz que, por exemplo, em 2018, tinha mais de 82 mil pessoas reportadas como desaparecidas. É provável que grande parte delas tenha sido desaparecida em poder do Estado, ou seja, vítima de desaparecimento forçado, né? Então, o enfrentamento dessas continuidades, né, que
que tem a ver com a ausência de processos de responsabilização da ditadura, mas também tem a ver com algo que diz respeito à permanência de determinadas instituições no mesmo modelo, especialmente as instituições de segurança pública, com determinada cultura refratária aos direitos humanos, né? Todos esses aspectos precisam ser enfrentados com esse enfoque, na minha visão, das continuidades. Né? Glenda. Bom, como historiadora, eu sempre fico um pouco de pavor para fazer projeções para o futuro, tá? Eu vou admitir isso, mas... eu acho assim, eu fiquei muito tempo pensando, quando começaram essas políticas de desmonte da comissão de anistia, e tentando refletir, né, as estratégias possíveis para tentar reparar isso, porque eu fico pensando que eu acredito que é muito claro a proposta de acabar. Hoje em dia, eu acho que são 9 mil, um pouco mais de 9 mil requerimentos de anistia que ainda faltam ser apreciados, né? E pelo ritmo, o que eu estou conseguindo observar é que provavelmente eles vão ser apreciados no governo Bolsonaro. Então, não sei se dentro dessa frente a criação posterior de outra comissão destinada a analisar casos que estão sendo questionados, né, pareceres questionáveis, mas eu achei que a Carla, ela falou uma coisa muito importante, assim, dessas políticas, elas não poderem ser tratadas como políticas de governo, e sim serem compreendidas como políticas de Estado. E eu acho que quando a gente vê, eu vendo a trajetória hoje da Comissão de Anistia, eu percebo isso nitidamente, que as políticas, por mais, ainda que tenham tido toda a amplitude que tiveram, e uma proposta de envolvimento das políticas de reparação com a sociedade civil, os trabalhos da Comissão de Anistia estão sendo tratados, acabaram sendo compreendidos como políticas de governo e não de Estado. E aí eu fiquei pensando muito no que seria possível para poder impedir que isso acontecesse, e questionando assim, até que ponto, no momento que a gente não passa por uma ilustração das instituições, né, em que você não faz com que o judiciário discuta com seriedade a necessidade de... não com seriedade, mas eu acho que com uma abertura para, de fato, discutir da forma como se discute com justiça de transição, a necessidade de realmente a gente fazer uma reforma das instituições, para entender o legado que a ditadura tem nelas, para exatamente com pautas como essa, que seriam, que parecem, pelo menos para quem pesquisa muito profundamente meio óbvias, né, não sejam tão facilmente desmontadas. Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu acho fundamental a criação do Memorial de Anistia, que é uma coisa que a Damares já falou que não vai acontecer. Eu acredito que com uma retomada de um governo democrático, não, um governo progressista, isso deveria ser uma pauta fundamental, porque a gente tem 70, só, assim, ignorando a quantidade de projetos de memória, tá? A gente avaliando só o número de requerimentos de anistia. São 78 mil. Você imagina um acervo. Eu tenho muito interesse, inclusive, em trabalhar com a documentação da Comissão de Anistia, porque eu fico imaginando a quantidade de requerimentos que a gente tem de todo o Brasil e a quantidade de experiências de perseguição distintas que você consegue analisar só com esse material, para a gente conseguir ter uma compreensão mais profunda do que foi a perseguição causada pela ditadura, né? E, enfim, fora a quantidade de dinheiro que foi investida nisso, que é um absurdo, você realmente não construir algo com isso, né? Todo o discurso que eles têm de combate de tentativa de criminalização da Comissão de Anistia, para mim, se cai ainda mais por terra com a ideia deles realmente não quererem dar uso para um dinheiro que foi gastado para isso, né? Mas uma coisa que eu acho fundamental e que eu fiquei pensando por causa da experiência da CMDP. Eu acho que a CMDP ela não foi tão atingida. Hoje em dia, claro, está com um interesse maior de atingir, mas a criação do grupo de perus da CMDP, o envolvimento dela com várias instâncias, como o Estado e o município,
o Estado e a cidade de São Paulo, eu acho que permitiu com que a sociedade civil tivesse mais formas de resistir a esse desmonte do que, por exemplo, a Comissão de Anistia teve. E aí eu fiquei pensando que parte do processo também de você impedir que ações políticas como essa se tratem de políticas de governo e sejam políticas de Estado, envolve a garantia de que movimentos da sociedade civil estejam interferindo ativamente e tenham maior poder de decisão dentro desses órgãos. Porque, novamente, sou historiadora, né, mas a minha impressão, quando trabalhei diretamente com esses órgãos, é que são esses movimentos da sociedade civil as grandes frentes que garantem que essas políticas sejam implementadas e protegidas. É o que eu estou falando hoje. Para eu conseguir acessar a documentação da Comissão de Anistia, eu fui onde? Eu vou nos acervos que foram construídos por essas pessoas que salvaram o que foi produzido pelo Estado. Enfim, eu acho que essa questão dos arquivos, esse envolvimento da sociedade civil é fundamental. E eu acho que, pegando esse mote da Carla, as frentes têm que ser fundamentais em relação a conseguir garantir que essas políticas não sejam de governo, e sim de Estado. E aí, um ponto que eu tenho, a ampliação das políticas que a Comissão de Anistia fez. Fez-se muitos projetos de memória, teve uma proposta de dialogar mais com a sociedade civil, mas que também majoritariamente circulou por grupos que, de certa forma, já tinham maior proximidade com o tema. Então, universidade, você vai em movimentos sociais, etc. Eu gostaria muito, e que eu acho fundamental, que esses projetos, a Comissão Nacional da Verdade, os trabalhos da Comissão de Anistia estejam em escolas, estejam tenham um diálogo com o MEC para ser introduzidos amplamente, estejam em outras frentes em que esses temas não são, de fato, debatidos tão profundamente, que as pessoas não tenham um conhecimento tão grande sobre essas experiências de perseguição, sobre a luta dessas pessoas por direitos, enfim. Então, é minha visão sobre essa questão. Sim. Então, eu, assim, falar por último é confortável, porque eu gostaria de ter dito com as mesmas palavras, tanto que a Carla quanto que a Glenda disseram, né? Porque elas tocaram em pontos fundamentais. Então, eu só vou acrescentar poucas coisas. Então, o Estado brasileiro, ele ainda tem uma dívida com os familiares, né? Que é o esclarecimento sobre a verdade do que aconteceu com os seus mortos desaparecidos, né? Os mortos já estão localizados, mas em quais circunstâncias eles foram mortos, né? Os desaparecidos, em quais circunstâncias eles desapareceram? Qual que é a verdade sobre o desaparecimento dessas pessoas, né? Então, os familiares ainda não têm essas respostas, e isso é uma resposta a qual eles têm direito, e o Estado deve isso para eles. Só que essa dívida, embora ela esteja diretamente relacionada aos familiares, ela também é uma dívida à sociedade brasileira, né? Sem que o Estado faça esse esclarecimento, nós não temos como implementar os princípios da justiça de transição, né? Verdade, memória e justiça, né? Então, ainda é urgente que se faça esse esclarecimento, né? Porque se nós não fizermos esses esclarecimentos, nós também não temos como implementar políticas de não repetição, que é justamente o que a Carla dizia, né? As práticas ditatoriais, elas continuam acontecendo, né? O inimigo agora é que se transformou, mas elas continuam acontecendo e até muito, muito, muito recentemente, né, a sociedade brasileira legitimava, aliás, parte da sociedade ainda continua legitimando, né, mas outra parte simplesmente ignorava essa possibilidade como algo que sempre aconteceu, né, a discriminação sempre aconteceu, mas as práticas de desaparecimento, execução sumária, né, elas são recentes na história do Brasil, quando direcionadas a essa população pobre, negra e periférica, né? Então, se nós não resolvermos os nossos problemas com as graves violações praticadas durante o período da ditadura civil-militar, nós não teremos condições de resolver esse outro problema,
que é fundamental para a sociedade brasileira, né? Então, não tem como a gente dizer que estamos trabalhando uma questão isolada, a gente está trabalhando a sociedade brasileira. Então, a continuação dessas políticas, né, políticas de busca e localização, que eram, por exemplo, realizadas no âmbito do Araguaia, né, continuidade das tentativas de identificação, né, então a gente tem banco com material genético que precisa ser não só complementado, mas estabelecido no âmbito de acesso geral, né, e unificado no âmbito federal. Então, existem diversas ações que precisam ainda serem efetivadas, né, e isso eu só somo ao que tanto a Carla quanto a Glenda já disseram, né, e isso é urgente. Bom, gente, queria agradecer muito Carla, Glenda, Maria Cecília pela participação de vocês, pelas contribuições. Acho que, enfim, tenho certeza que a gente não teria como ter tido uma mesa, uma conversa mais produtiva e mais completa do que essa, né? Acho que é resultado dessa trajetória de vocês, que são pesquisadoras e trabalharam em vários desses órgãos. Então, acho que para quem está nos assistindo, certamente foi uma aula e tanto aqui que a gente teve a oportunidade de ter no História em Quarentena. Então, queria realmente agradecer e dizer que, para mim, particularmente, eu fico especialmente feliz com esse debate, que também é um tema que me é muito caro. Então, queria agradecer também a todos e a todas que estão assistindo. Lembrar que o História em Quarentena, apesar de estar chegando aí no final do projeto, está no Facebook, no Twitter, no Instagram, e também para quem quiser acompanhar os debates anteriores. A gente tem no nosso site, mas também o canal do YouTube. E lembrar que o História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Mariana Menezes, Melanito Luatz, Natália Guerelos, Paulo César Gomes e, por mim, Lucas Pedretti. E obrigado de novo, gente, e até a próxima.